Vamos para a palavra que está em Mateus capítulo 20, no versículo 29. Que o Senhor Jesus abra nossa mente, o nosso entendimento para a sua santa palavra e que Ele venha nos abençoar, fazer um milagre nas nossas vidas através da palavra. Senhor, abra nosso entendimento que vamos nos alimentar do pão da vida. Mateus capítulo 20, no versículo 29. Os dois cegos de Jericó. Os dois cegos de Jericó. Louvado seja Deus. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que onde Jesus estava, havia uma grande multidão, né? Hoje, gente, a gente não vê essa grande multidão seguindo a Jesus. Mas no início da obra, né? Havia uma multidão seguindo a Jesus. Hoje as pessoas estão tão frias, que não querem seguir Jesus. Hoje as pessoas estão vivendo mais na carnalidade, que não querem seguir Jesus. Eles querem seguir o mundo, eles querem seguir a prostituição, eles querem seguir correr atrás de dinheiro, né? Eles querem buscar as coisas materiais, mas eles não querem buscar a Jesus. Eles não querem buscar o reino do céu. Eles não querem buscar a palavra de Deus. Então as pessoas não querem seguir Jesus. O que é seguir Jesus? É você acompanhar Ele. Então não adianta você entrar num templo para pedir oração, para pedir um milagre e não continuar seguindo a Jesus. Tá entendendo, gente? Nós precisamos de oração, precisamos de milagre, nós precisamos de ir para o templo, nós precisamos, mas nós precisamos seguir a Jesus. O que significa? Você precisa ter uma constância de prática de oração, de uma constância de caminhar com Jesus. Você chegar e pedir a oração é uma coisa, você chegar a pedir uma palavra de Deus ali naquela hora para falar com você é uma coisa. Agora você continuar seguindo Jesus é totalmente diferente. E hoje as pessoas querem oração, hoje as pessoas querem milagre, hoje as pessoas querem resposta, mas não querem seguir os passos de Jesus. Não querem. Não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus é que nos ajuda a seguir a Jesus. Somente o Espírito Santo de Deus é que não faz você desistir. O Espírito Santo de Deus que te sustenta. Não, minha filha, tu não vai desistir. Não, minha filha, tu vai permanecer no meu caminho. Não, minha filha, eu estou contigo nas águas, tu não vai te afogar. Eu estou contigo na frente desse gigante e esse gigante vai cair por terra. Se estamos na presença de Deus, se estamos seguindo Jesus, é porque o Espírito Santo não deixa você desistir, não deixa você, louvado seja Deus, se desviar do caminho, não deixa você se esfriar. Não deixa você se esfriar, porque o Espírito Santo é um fogo consumidor. E saindo ele de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, louvado seja Deus, ouvindo que Jesus passava, chamaram dizendo: Senhor, filho de Davi. É isso que nós temos que fazer, gente. É chamar por Jesus. Às vezes você chama pelo teu pai. Você quer que teu pai resolva teu problema. Você quer que a tua mãe resolva teu problema. Às vezes você quer que teu marido resolva teu problema. Tua esposa resolva teu problema espiritual, material. Não sei qual é o problema que você está vivendo. Mas em vez de você chamar Jesus, você vai chamar o sacerdote. Você vai chamar o pastor. Você vai chamar a irmã de oração. Você vai chamar a tua amiga fofoqueira que vai contar o teu problema para todo mundo, né? Você vai chamar pessoas que não vão resolver o teu problema, mas faça como esse cego de Jericó. Chame por Jesus, louvado seja Deus, engrandecido. Muitas das vezes você está chamando o nome de pessoas, chamando pelo teu pai, chamando pela tua mãe, chamando pelos teus filhos, mas não chamam por Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido. Chame por Jesus e Ele vai colocar pessoas da vontade dEle, da direção dEle para te ajudar nesse momento. A palavra de Deus diz: nunca vi um justo desamparado,
nem sua descendência mendigar o pão. Sei o que você está sentindo, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você estava querendo, que está aí com dores, né? Quantas pessoas estão trabalhando com dores, gente? Quantas pessoas, eu estou aqui sentada com dor na coluna. Eu faço minhas coisas com dor na coluna. Eu tenho que estar aqui nas madrugadas orando. Pois é, todos nós sentimos alguma dor no corpo, mas essa dor não vai nos parar. Louvado seja Deus engrandecido. Se eu tenho que estar aqui com dor na coluna, orando na madrugada, eu vou estar. Se você tem que ir para o teu trabalho com dor, você vai. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai se entregar nesta dor. E o Senhor, Ele vai te sustentar. O Senhor, Ele vai te curar. Ele vai além do que nos sustentar. Ele vai nos curar. Então é isso, as pessoas dizem assim, não, do céu não vai cair, não vai vir nada para minha vida, não vai mesmo, né? Se você esperar, não, que Deus vai te dar uma cesta básica, não, toma aqui, a cesta básica, não, mas Ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas para te ajudar. Por quê? Porque a palavra dele diz: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não é que você vai deixar de trabalhar. Por quê? Porque você vai ser justo. Quem é o justo? Justo é aquele que entregou sua vida para Jesus. Ele é justificado por Cristo. Aí não, eu sou justificada por Cristo, não vou mais trabalhar, né? Pelo amor de Deus, gente. Não é isso não, né? Porque tem gente que entende. Não, eu sou justificada por Cristo, não vai me faltar nada e eu não vou trabalhar mais, porque o Senhor, Ele não vai deixar eu mendigar o pão. Não, não é isso não. Paulo, ele fazia tendas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o trabalhador que trabalha para Deus, gente, ele não tem vida própria mais. O trabalhador que trabalha para Deus, ele vive no hospital, ele faz trabalho na live, ele faz trabalho nas casas, ele faz trabalho na rua, ele faz trabalho no templo. Esse é trabalhador que trabalha para Deus. Tá entendendo? A vida dele, o trabalho dele foi para quê? Para orar nas casas, para orar no hospital, para levar o evangelho nas ruas, para levar o evangelho no templo. Esse é o trabalhador. O próprio Jesus, ele mesmo disse: meu pai trabalha e eu trabalho até agora. Jesus é o maior exemplo de trabalhador. Jesus é o maior exemplo de trabalhador. Ele vivia orando, jejuando, dormia pouco. Trabalhador dorme pouco, né? Eu me lembrei que a minha mãe, né? Minha mãe limpava a casa e nos dava serviço. Eu ia fazer isso, a minha irmã ia fazer aquilo. Cada uma tinha a sua função, o seu trabalho que a nossa mãe nos dava. Mas ela era a que mais trabalhava. Aí ela não dormia depois do almoço, ela não descansava, ela acordava cedo e ela dormia tarde, trabalhava. Eu digo: mamãe, pelo amor de Deus, a senhora não para. Muitas vezes eu dizia para minha mãe: por quê? Porque é trabalhador. Pessoas trabalhadoras, gente, elas se incomodam quando estão paradas. Pessoas trabalhadoras se incomodam quando não estão fazendo nada, né? Louvado seja Deus engrandecido. Trabalhadoras. Pessoas que são trabalhadoras, quando estão paradas, elas ficam doentes. Eu digo para Deus: Deus, num dia que eu não puder mais levar o teu evangelho, me leva. Porque eu não vou conseguir viver sem trabalhar para Deus. Eu não vou conseguir, Senhor, viver sem fazer nada. Porque tem gente, né, que pelo amor de Deus, vive sem fazer nada. Vive à custa dos outros. À custa dos outros. Vive na dependência dos outros. Não vive nem trabalhando para Deus, nem dependente de Deus. Mas vive dependente dos outros. São pessoas dependentes dos outros. Mas não são dependentes dos Deus. Quando um homem não quer mais a sua esposa, a esposa não está mais nem vivendo bem com aquele homem. Aí o que acontece? O homem vai embora. Aí o que acontece? Aquela mulher fica triste, não é nem porque o homem foi embora, mas é porque ela não trabalha. Aí o que acontece? Ela vai passar necessidade. Mas se você que é casada, mas tem o seu trabalho, como dizia o meu pai, minha filha,
Mesmo que você case, mas tenha seu trabalho. Porque se ele te abandonar, se ele for embora, você tem como te sustentar. E muitas mulheres estão em depressão, muitas mulheres estão aí tristes, não é nem porque o marido foi embora, é porque ela não tem mais o sustento dela. É porque ela não tem mais o sustento dos filhos dela. E o que significa isso? Que elas se tornaram dependentes desse homem. Louvado seja Deus, e você não pode ser dependente desse homem, porque se esse homem for embora da tua vida, como é que você vai viver? Você vai entrar em depressão, você vai ficar triste, você vai ficar desesperada, sabendo que tem conta para pagar, sabendo que os filhos têm que você tem que sustentar, porque esse homem abandonou a família, abandonou a mulher. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, gente, não confie nas pessoas. O problema é que você confia, casou com esse homem, você acha que ele vai ser teu para a vida toda. Ninguém casa para se separar, não é verdade? Você casa para você viver até o final da vida com teu marido. Mas a guerra espiritual está aí. A luta espiritual está aí. O inimigo está lutando para separar casais. Muitas das vezes você casou sem direção de Deus. Muitas das vezes você casou sem orar. Quando eu casei, né? Eu casei sem orar, que eu não era cristão. Eu lá sabia que eu tinha que orar para Deus me dar um marido daquele jeito. Nem eu servia a Deus. Nem eu servia a Deus, como é que eu ia querer um marido que servisse a Deus? Então, meu marido, ele não servia a Deus. E ele servia até outros deuses. Depois eu fui descobrir disso. Então, tem relacionamento, gente. Tem relacionamento aí que aconteceu na cegueira. Tem relacionamento que aconteceu na ignorância. Tem relacionamento que você está vivendo aí sem orar, sem pedir direção de Deus, passou à frente de Deus, não sabia nem o que era passar à frente de Deus, era ignorante, né? Era ignorante e casou com um ignorante. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Aí o que acontece? Uma futura separação. Uma futura separação, por quê? Porque esse homem não era o projeto de Deus para a tua vida. Esse homem não era o propósito de Deus para a tua vida. Essa mulher não era o propósito de Deus para a tua vida. Essa mulher não era o projeto de Deus para a tua vida. Porque os projetos de Deus, gente, eles se cumprem, eles não se destroem. Eles acontecem, eles se firmam, eles permanecem, eles se estabelecem na nossa vida. Tá entendendo? Então, louvado seja Deus, para mim é o que eu tenho no meu coração, que aqueles que vêm de Deus para a nossa vida, eles permanecem. Eles podem ir trabalhar, eles podem viajar, mas eles estão permanentes na tua vida. Eles estão tendo contato com você. Mas aqueles que não vêm de Deus para a tua vida vão embora, não dão um tchau. Não pergunta nem se você está bem. Não pergunta nem se você não pergunta nem se você ainda existe, se está vivo. Ei, tu está vivo ainda, né? Nem pergunta por quê, porque não vieram com propósito, com projeto de Deus para estarem na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E assim, o Senhor, ele tem um propósito. Ele tem, louvado seja Deus, um projeto na tua vida. E ele vai colocar pessoas na tua vida para que esse projeto aconteça, para que esse milagre aconteça. Louvado seja Deus, engrandecido. Lembra lá da história de Naamã? Aquela menina que era escrava, que foi pega nas guerras, ela veio com propósito para dentro da casa de Naamã. Quando José estava na casa de Potifar, havia um propósito de Deus. Para quê? Para que José estivesse na casa de Potifar. Havia um propósito de Deus. Para quê? Para que José estivesse no cárcere. Lá ele pôde o quê? Revelar o sonho, né, do copeiro, o sonho do copeiro. E o que foi que aconteceu? Ele revelou o sonho, através disso chegou aos ouvidos de Faraó. E o que foi que aconteceu? Aí Faraó mandou buscar José, que estava no cárcere, que sabia discernir os sonhos. E o que foi que aconteceu? José foi discernir os sonhos de Faraó, e Faraó colocou ele como governador, como senhor de todas as coisas de Faraó. Não foi isso que Faraó fez? Louvado seja Deus. Às vezes, louvado seja Deus, tem pessoas na tua vida que Deus coloca com propósito que não são nem cristãos, porque Faraó não era cristão.
O problema do crente, gente, que o problema do crente é que ele só espera as coisas daquele que é crente. O problema do crente é que só espera as coisas daqueles que são cristãos. O problema do crente, gente, que muitas das vezes ele acha que Deus não vai usar um faraó para abençoar a tua vida. E ele usa, porque ele usou. Ele usou o faraó para cumprir o propósito na vida de José. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Histórias da Bíblia que mostram que o trabalhar de Deus não impede se vem através de um cristão ou se vem de alguém que adora outro Deus, de alguém que é ignorante, que não conhece teu Deus, que não conhece o meu Deus. Louvado, tem mulheres que querem casar com pastores. E o que acontece? Ela descobre que aquele pastor não é um homem de Deus, não é um homem que pratica a palavra de Deus, não é um homem liberto, não é um homem que ora, não é um homem que jejua, não é um homem que tem testemunho, não é um homem que cuida da sua família, que cuida da sua casa. Aí o que acontece? Ela se decepciona com aquele homem. E às vezes ela não dá valor para aquele que não é um pastor, não casa com ele, mas tem caráter, tem testemunho, tem honra, tem compromisso, tem honra com a sua palavra, né? E ela perde ali de estar com alguém que Deus queria que estivesse com ela. Por quê? Porque aos olhos dela, melhor é casar com pastor, melhor é casar com um obreiro, melhor é casar com diácono, com presbítero, é melhor casar com aqueles que estão lá dentro do templo. Mas aí, o seu coração está lá, verdadeiramente entregue para o Senhor? Quantas mulheres casaram com o pastor e, na verdade, eles eram lobos? Eu conheço mulheres que casaram com pastores e viveram em depressão. Uma vez eu estava no supermercado, gente. Uma irmã tinha casado com um pastor. Preste atenção, eu estou dando como exemplo, porque às vezes você valoriza alguém que tem um título, mas não valoriza alguém que não tem título. Eu não estou falando mal de pastor, eu estou dando exemplo de visão de caráter, de visão de quem é de Deus e quem não é de Deus. A palavra fala de cegueira, então nós precisamos ser curados dessa cegueira. Nós precisamos enxergar para a gente não cair em laços. E eu estava naquele supermercado e aquela irmã me parou no supermercado, gente. E ela disse: ore por mim. E eu fiquei feliz de encontrar com ela. E eu disse: você casou, que bom. Eu fiquei feliz por você. Ela disse: irmã, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Aquela mulher em desespero no supermercado. E ela disse: foi a pior coisa que eu fiz. Foi casar com aquele homem. Eu vivo ameaçada, eu vivo deprimida, eu vivo com medo. E ela estava com a expressão de medo, me pedindo socorro em oração. Gente, eu estou falando de coisas que eu sei que acontecem, que aconteceram. E eu não tive mais notícia dessa mulher, não encontrei mais com ela. Não sei se ela está com ele, se ela não está. Mas ela chegou comigo e ela estava em desespero. Porque ela disse que foi um erro. Porque aquele homem, quando casou com ela, mudou completamente. Não mudou não, gente. Ele se revelou quem ele era. Tanto é que o anticristo, ele vem prometendo uma paz. Mas ele vai se revelar quem ele é. Como ontem eu estava conversando com uma irmã, não adianta, gente, pessoas querer se chegar perto de nós para nos enganar. Vai chegar a hora que as máscaras caem. Vai chegar a hora, louvado seja Deus, que Deus vai revelar quem eu sou com vocês, quem vocês é comigo. Não adianta, gente, que não tem nada oculto e escondido na presença de Deus, nos olhos de Deus. Se eu sou uma mentirosa para vocês, Deus vai revelar para vocês. Não, a irmã não é assim, não, a irmã não ora por mim, não, a irmã não, verdadeiramente ela fala de Deus, mas ela não tem Deus no coração. Deus vai revelar. Eu não vou ficar de engano aqui na madrugada, gente. Estou falando de mim como exemplo. Deus não vai me deixar eu ficar na madrugada com dor na coluna, acordando com frio, passando noite de sono, ficando com sono, deixando muitas das vezes de viver a minha vida para estar atendendo pessoas no telefone e eu ficar na mentira com vocês. Não adianta.
Ele não vai, sabe por quê? Porque ele te ama. Por ele amar você, ele tira enganadores. Por ele amar você, ele tira mentirosos. Por ele amar você, ele te cura da cegueira espiritual. Louvado seja Deus. Ontem eu estava conversando com a irmã. Muitas pessoas chegam, me mandam prints da vida de pastor, da vida não sei de quem, da vida não sei de quem, querendo que eu vá expor aqui foto, nome de pessoas. Nunca que vocês vão me ver eu pegar, fazendo um vídeo ou falando aqui na live o nome de alguém que eu sei que está lá paquerando a fulana, que está lá mostrando um mau testemunho. Nunca que vocês vão fazer. Sabe por quê? Porque esse homem vai prestar conta com Deus, não é comigo não. Essa mulher vai prestar conta com Deus, não é comigo não. Tá entendendo? Nós vamos prestar conta com Deus. É com Deus que nós vamos prestar conta. Então eu vou prestar conta com Deus da minha vida. Você vai prestar conta com Deus da sua vida. Não precisa ninguém vir querer expor tua vida para quem quer que seja. Porque a tua vida já é exposta para Deus. Ninguém se esconde de Deus, gente. Ninguém se esconde. E a verdade aparece. A verdade, ela é luz, ela resplandece. Não adianta a gente querer viver de mentira. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, eu disse para ela, ai, a voz dessa menina me aborrece, porque aquela voz melosa, manhosa, aquela voz sedutora, é uma voz que não, sabe, é uma voz que não vem, que aos ouvidos a gente sabe que não é agradável, que não é verdadeira, aquela voz de falsidade. Aí eu disse, meu Deus do céu, se eu depender de entrar no céu, para mim suportar a voz dessa menina, eu tô perdida, não vou entrar no céu. Mas eu estava falando algo verdadeiro. E o que Deus se agrada quando a gente fala a verdade, gente? Não é porque eu oro, não é porque eu prego que eu vou dizer que eu amo essa fulana, eu gosto dessa fulana, eu não sei. Não, não, ela é boazinha, ela é certinha, ela é direitinha. Não, gente, não é porque eu oro, não é porque eu prego que eu vou estar aqui mentindo e dizendo eu gosto ou eu não gosto. Não é verdade? E eu estava dizendo para minha amiga, eu não gosto da voz dessa menina. Se nós não formos verdadeiros, gente, Deus não responde nossa oração. Quantas vezes você está orando, quantas vezes você está jejuando, quantas vezes você está querendo uma bênção de Deus, mas você não está sendo verdadeiro. Não adianta aparentar para ser bonzinho, que ama todo mundo, né? Eu amo todo mundo. Amar é uma coisa. Amar, nós amamos sim, mas agora conviver com as pessoas diariamente é diferente. É diferente. Amar é dizer, olha, eu não gosto disso em você. Amar é dizer, olha, isso aqui eu não me agrado em você. Amar é nós sermos verdadeiros uns com os outros. Amar é nós sermos verdadeiros nas nossas orações. Louvado seja Deus, então, e exaltado seja Deus, engrandecido. Então aqui esse cego estava, né, na beira do caminho. Louvado, o que Deus ama é a verdade, gente. Não adianta teu filho querer, o teu filho quando quer algo de você, ele chega, ai mamãezinha, te amo, ai mamãezinha, te abraça. Aí a mãe que já conhece o filho diz assim, o que tu queres? O que tu quer? Por quê? Porque ela sabe que a prática do filho não é constante, de estar abraçando, de estar dizendo que a ama, de estar cuidando daquela mãe. Mas quando ele quer alguma coisa, ele vem lá. Mamãezinha, eu te amo, mamãezinha, me perdoa, mamãe. Pelo amor de Deus, gente. Que o Senhor Jesus abra os teus olhos, pare de ser cega. Pare de ser cega, pare de fechar teus olhos para o erro dos teus filhos. Para de fechar teus olhos para o erro dos teus filhos. Muitas das vezes o teu filho ainda não foi liberto porque você está impedindo o teu filho de ser liberto. A tua filha de ser liberta. Ontem o meu filho, lembra que eu disse para vocês que eu tinha um filho que estava afastado da igreja? Ontem minha filha me mandou a mensagem. Hoje ele foi para a igreja. Ele postou uma foto todo pronto, indo para Madureira, para a Assembleia da Madureira. Quando eles chegaram lá, minha filha disse assim, que não tinha energia na Madureira, em Manaus, na Madureira, na igreja central de Madureira, entendeu? Na igreja central de Madureira, de Manaus. Aí quando ela disse, mãe, quando a gente chegou lá não tinha luz, não tinha energia. Aí ela pegou e disse para o irmão dela, pelo amor de Deus,
Não tem energia porque tu veio para a igreja. Olha só a fúria do inimigo. Não te queria aqui. E está sem energia. Eu nunca vi isso aqui. O templo sem energia lá. E o filho está lá dentro. Mas sabe, o meu filho ficou desempregado. O meu filho ficou passando dificuldade. E o meu filho me mandava mensagem. E eu dizia assim: volte para Jesus. Volte para Jesus. Quando eu ia ajudar meu filho, a qual Deus estava querendo libertar, ele fechava as portas na finança. Ele fechava. Por quê? Porque através daquela porta fechada para ele, ele iria buscar a Deus. Ele iria buscar a Deus. E às vezes você, mãe, você, pai, você está passando por luta financeira e não sabe por quê. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você está ali servindo a Deus, buscando a Deus, está ali no propósito, mas a porta está fechada e você diz assim: mas por que a porta está fechada? Porque tu está aí metendo a mão onde não é para te meter. Deixa o teu filho amadurecer, deixa teu filho buscar a Deus. O meu filho estava dizendo: mãe, eu quero um dinheiro para emprestar, eu quero um dinheiro para mim alugar um carro. Eu digo: meu filho, eu não tenho. Meu filho, eu não vou fazer empréstimo. Meu filho, eu não vou fazer nada. Porque eu já sei que eu não era para me meter a minha mão. Aí o que aconteceu? Ele está lá. Ele está lá indo para a igreja. Tá entendendo? Se eu fosse colocar minha mão, se eu fosse procurar resolver, o que ia acontecer? Ele não ia buscar a Deus, gente. Ele não ia buscar a Deus. Então, muitas das vezes, o teu filho não vai buscar a Deus porque você está colocando a mão. Porque você não quer deixar o teu filho buscar a Deus. Louvado seja Deus. E a porta está fechada para pessoas que estão metendo aí a mão para quê? Para que o teu filho seja libertado. E você não sabe por que não vende. Você não sabe por que, meu Deus, eu sou uma boa pessoa, eu honro meus compromissos. Você é uma pessoa justa, você é uma pessoa que não quer viver dívidas, que quer honrar seus compromissos, mas a porta está fechada. Mas é por quê? Porque Deus ele quer libertar o teu filho. Mas você está lá metendo a mão com as tuas finanças. Exemplo, gente. A primeira vez, quando Jesus me resgatou, eu não tinha entendimento da palavra, eu não tinha entendimento do trabalhar de Deus. E aí eu ajudava meu filho me tratava mal, e o meu filho era ignorante, meu filho era não sei. O Senhor disse assim: não ajuda, porque eu vou trabalhar na vida dele. Se tu ajudar, eu vou fechar a porta para ti. O Espírito Santo disse para mim: epa, fui ajudar outras pessoas. E o Senhor o que fez? Resgatou meu filho, gente. Resgatou meu filho. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Louvado seja Deus e exaltado. Então, o filho, ele quer colocar na tua cabeça que tu é uma mãe que não ama ele. Por quê? Porque tu não quer ajudar, porque tu não quer comprar, porque tu não quer pagar as dívidas dele. Os filhos querem colocar na cabeça dos pais que nós só somos pais se estiver lá dando comida, dando roupa, pagando as contas deles, pagando a prostituição deles. Eles acham isso, eles querem colocar isso na nossa cabeça, mas presta bem atenção. Deus, como Pai, Ele diz não para nós. Deus, como Pai, Ele nos corrige. Deus, como Pai, Ele fecha a porta e abre porta. E você, por que muitas das vezes você não pode fechar a porta para o teu filho? Por que a tua porta tem que estar todo o tempo aberta se Deus, Ele fecha a porta para nós e Ele abre? Tá entendendo? Que portas que Deus fecha para nós? As portas que nos levam para o inferno, que nos levam para o caminho errado. Deus fecha as portas. Se Ele vê que é aquela porta que tudo está te fazendo tu se afastar dele, pode ter certeza que Ele fecha. Por quê? Porque o que importa para Deus é a nossa alma, é a nossa salvação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Vamos lá, e eu creio que Jesus está curando cegueira espiritual aqui. Eu creio, porque, gente, a gente precisa enxergar. Às vezes você olha, não dá valor para uma pessoa, porque ela não é de dentro da congregação. Às vezes tu quer encontrar teu marido dentro da igreja, e teu marido muitas das vezes não está dentro da igreja. Ele está fora da igreja, e ele vai entrar para a igreja junto contigo. E
Então a gente tem que ter essa visão dos planos de Deus, da vontade de Deus, por onde vem as nossas bênçãos. Pode vir pelo faraó, como a bênção de José não veio pela família de José, gente. As bênçãos de José veio pelo faraó. Dá para entendermos isso, gente? Você está esperando a tua bênção do povo de Deus, mas Deus, ele usa também o povo do Egito para nos abençoar, para ser ali o caminho que Deus vai entregar a nossa vitória. Porque, na verdade, quem nos abençoa é Deus. É Deus que nos abençoa, não é isso? Então, Deus usa quem Ele quer para te abençoar. Mas nós temos que ter visão, gente. Se nós não tivermos visão, nós não vamos enxergar aonde está na nossa bênção. Às vezes a bênção está bem na tua frente, te olhando. Cara, face a face com você, mas você não enxerga. A libertação do teu marido está na tua frente, tu não enxerga. A libertação do teu filho está na tua frente, tu não enxerga. A porta está aberta, às vezes a porta está aberta para você, mas você está cego e não enxerga. Eu quero dizer para você, faça aqui, ó, o que esses cegos fizeram. E olha aqui o que diz. E a multidão os repreendia, para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Então, não sei quem é que está querendo te parar. Pode ser teus filhos, pode ser teus irmãos da igreja, pode ser teus vizinhos, né? Querem te parar, mas continua. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Que eu não veja aqueles que querem me parar, mas que eu veja aqueles que o Senhor quer curar, que o Senhor quer libertar, que o Senhor quer restaurar, que o Senhor quer salvar. Que eu veja essas vidas que estão aqui. Louvado seja Deus, engrandecido. E é olhando para Cristo, primeiro. E é olhando para vocês que eu estou aqui na madrugada. Louvado seja Deus, engrandecido. Porque se eu não olhasse para Cristo e não olhasse para vocês, eu não fazia live aqui. Eu tô com dor aqui na coluna. Tá entendendo? Eu faço minhas coisas com dor. Ontem eu limpando, eu cortei minha mão. Continuei fazendo minhas cores, mesmo com meu dedo cortado. Minha mão não, com meu dedo cortado. Tá aqui doendo. Continuei fazendo as coisas. Tá entendendo? Então é assim, a gente tá passando por dores, mas a gente tá vivendo. A gente está passando por dores, mas a gente tem que trabalhar. A gente está passando por dores, louvado seja o nome do Senhor, mas a gente não vai parar. A gente está passando por dores, mas a gente continua se arrastando. A gente continua se arrastando no caminho. Quem sabe você é essa pessoa que está sentada à beira do caminho porque não consegue nem mais andar. Mas está lá na beira do caminho sentado. Mas está dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não consigo mais andar. Eu estou aqui me arrastando, mas eu estou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem sabe você é essa pessoa que não consegue se levantar da cama, não consegue sair do quarto, mas está ouvindo essa live, está ouvindo essa palavra, mas diga: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem sabe você é essa pessoa, louvado seja o nome do Senhor, que está aí cega, mas não está surda. Então fala: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se está cega, mas está ouvindo a palavra de Deus, então fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem sabe você é essa pessoa, louvado seja Deus, que até não fala, mas ouve. Mas no teu pensamento você vai dizer: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. E o que foi que aconteceu? Aí ele diz: e Jesus parando, chamou-os e disse... Olha só, eles clamaram, né? Eles falaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o que foi que aconteceu? Jesus ouviu e parou. Você está prestando atenção? Quando você ora, quando você chora, quando você grita, quando você fala com Deus, o que ele faz? Ele para te ouvir. Você já viu aquelas pessoas? Você está conversando com uma pessoa, a pessoa para de te responder. Não diz nem assim: eu vou atender fulano, eu vou atender ciclano. Já te deixa falando sozinho. Né? Jesus é diferente.
Jesus é diferente, você está falando com ele, ele não te deixa sozinho. Ele não te deixa sozinho. Ele para. Ele para e ele fala assim: o que queres? O que queres que eu te faça? Quando você ora, quando você chora, quando você não fala nada, quando você só louva, ele para perto de você e chega com você e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele está falando para mim: o que queres que eu te faça? Ele está falando para você: o que queres que eu te faça? Aí você disse: Senhor, eu já te falei o que eu quero. Quem sabe você está dizendo: Senhor, todos os dias eu tenho te falado o que eu quero. Louvado seja Deus, engrandecido. Só que o que é que nós precisamos dizer agora para Deus? Senhor, eu já falei o que eu quero. Mas agora, Senhor, o que eu quero é ver. Eu quero ver, Senhor, porque eu não estou enxergando a porta aberta, eu não estou enxergando, Senhor, o teu agir, eu não estou enxergando, Senhor, aquilo que eu preciso enxergar, porque eu só enxergo luta, eu só enxergo filho na droga, eu só enxergo dívidas, eu só enxergo câncer, eu só enxergo o marido traindo, eu só enxergo a falsidade, a mentira, eu só enxergo as guerras, eu só enxergo, Senhor, a mentira, eu só enxergo manipulação, a enganação, eu só enxergo isso e eu não quero mais enxergar isso, eu quero ver milagre, eu quero viver milagre. Eu quero que tu faças milagre na minha vida, eu quero ver esse milagre, eu quero contar esse milagre. Quem sabe você está repetindo a oração: Senhor, liberta meu filho, liberta meu filho. Quem sabe hoje é a hora de você dizer: Senhor, eu quero ver o milagre. Eu quero ver, eu não estou mais pedindo para o Senhor libertar. Eu estou pedindo agora para mim ver o milagre. Eu estou pedindo agora para mim ver a providência financeira. Eu estou pedindo agora para mim ver o meu filho te servindo. Eu estou pedindo agora para mim ver a cura do meu irmão. Eu estou pedindo agora para mim ver, Senhor. Eu quero agora é ver. Nós temos que mudar a nossa oração. Já pedimos a cura, a libertação. Agora vamos começar a pedir: Senhor, agora eu quero ver. Eu quero ver, Senhor, o fruto da minha oração. Eu quero ver milagre. Eu quero ver as tuas maravilhas. Eu quero ver a tua providência. Eu quero ver, Senhor. Eu quero que o Senhor traga a existência. Para você ver, o que acontece? Tem que se materializar. Né? Porque a fé é isso, ela pega o sobrenatural e ela faz acontecer, ela se materializa. O paralítico anda, o cego enxerga, o câncer some, o médico vê lá: olha, não sei o que aconteceu, mas o câncer desapareceu. O milagre, ele tem que se materializar, ele tem que estar existente na nossa vida, e nós temos que dizer: Senhor, eu quero viver, eu quero que o Senhor traga à existência o meu milagre. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. É o que mais eu oro pedindo, para que o Senhor abra os olhos. Que o Senhor abra os nossos olhos para ver milagre. Que o Senhor abra os olhos dos nossos filhos. Para que o Senhor abra os olhos do teu marido, da tua esposa. Para que o Senhor abra os olhos dos governantes. Para que o Senhor abra os olhos dos pastores, dos servos de Deus, das servas de Deus. Lembra lá que Sansão ele foi cego? Lembra lá que Sansão foi cego? Através de uma mulher, através do envolvimento com uma mulher, aquela mulher cegou. Foi a cegueira na vida de Sansão. Sansão pegou, desobedeceu a Deus, contou lá o seu segredo para a mulher. Cuidado quando você for contar segredo para as pessoas. Quando nós oramos por vidas, o que acontece? Muita gente vem contar segredos para nós. Mas não é porque você veio contar o meu segredo que eu vou sair contando para as pessoas. Eu posso contar situações, exemplos. O mentiroso, ele sempre fica desconfiado. O mentiroso sempre quer se desculpar. O mentiroso sempre fica lá com aquela cara de que a gente já sabe quem é o mentiroso. Na verdade, a gente cresce
Os nossos pais têm um cuidado conosco, os nossos pais nos ensinam, os nossos pais nos aconselham. Quando a gente é criança, a gente acha que nossos pais estão errados, que nossos pais não querem bem, que nossos pais é muito rígido, que os nossos pais cobram demais da gente. Quando a gente amadurece, que vê a realidade da vida, aí a gente diz, meu Deus, a minha mãe estava certa, o meu pai estava certo, o meu pai tinha cuidado comigo, o meu pai tinha zelo comigo, a minha mãe tinha zelo comigo, a minha mãe tinha cuidado comigo, meu pai não queria que eu errasse, por isso que ela me corrigiu para mim não ser uma pessoa errada, para mim não ter uma prática errada. Aí você amadurece, você entende, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que os teus pais te amam, que os teus pais te querem bem. Então ele disse aqui, Jesus perguntou, o que queres que eu vos faça? Então ele disse, disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então, é interessante, gente. Muitas das vezes, você quer que o Senhor abra os olhos do teu filho, abra os olhos do teu marido, abra os olhos da tua esposa. Às vezes, você está pedindo para Deus abrir os olhos dos outros, mas peça primeiro para abrir os teus olhos. Muitas das vezes você está pedindo para Deus abrir os olhos dos teus filhos, mas na verdade quem está precisando abrir os olhos é você, mãe. É você, pai. Louvado seja Deus. É você, esposa. É você, esposo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E eles disseram aqui que os nossos olhos sejam abertos. Porque às vezes você só enxerga lá o erro do teu marido, dos teus filhos, dos outros, mas e você fica, abre os olhos dos meus filhos, abre os olhos não sei de quem, mas você não pede para o Senhor abrir os teus olhos. E a gente tem que pedir, Senhor, que eu veja, que eu veja, que eu veja o teu trabalhar, que eu veja, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, que eu veja, Senhor, que o Senhor está operando, que eu veja que o Senhor está curando, que eu veja, Senhor, que eu veja, louvado seja Deus. Então, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos e logo o viram, e eles o seguiram. Então, pessoas que não seguem a Jesus são cegas. São cegas. E aqueles que os olhos foram abertos, eles seguem a Jesus. Eles seguem o caminho da verdade e da vida. E a palavra de Deus diz que aqueles que são cegos, eles podem cair na cova, eles podem perder a salvação. Por isso que antes de você pedir para Deus abrir os olhos da tua família, peça primeiro para Ele abrir os teus olhos. Por quê? Porque você é que vai guiar os teus filhos, você é que vai dirigir teu esposo, você que vai dirigir tua esposa, você que vai guiar tua família. Primeiro, é nós que precisamos ver. É nós. Porque muitas das vezes você também está cego e quer guiar o teu filho cego, a tua filha cega. Você está cega e quer guiar o teu marido. O teu marido está cego e quer te guiar. Então, se ambos estão cegos, ambos cairão na cova. Louvado seja Deus, essa foi a palavra. E que o Senhor toque nos nossos olhos. E se houver legiões de trevas nos nossos olhos, porque a cegueira, gente, o cego só vê escuridão, não é verdade? O cego só vê escuridão, é isso? Então que o Senhor Jesus tire essas trevas de escuridão. Essas legiões de trevas que tem cegado a nós, que tem cegado nossos filhos, que tem cegado as pessoas que a gente ora, as pessoas que a gente ama, nossos amigos, as nossas amigas, que o Senhor tire essa legião de cegueira, de trevas, e que nós possamos ver a salvação, que nós possamos ver o reino de Deus, que nós possamos ver milagres e viver milagre, não só ver como viver milagre e contar milagre, louvado seja o nome do Senhor. E este cego, ele mesmo vai dizer, eu era cego, mas o Senhor Jesus tocou-me na minha visão e agora vejo. E que o Senhor Jesus tenha tocado na nossa visão e que agora a gente veja, louvado seja Deus engrandecido. Essa foi a palavra.